Bem, senhoras e senhores, teremos uma alteração e vamos antecipar agora a palestra do Dr. Leonardo e logo em seguida teremos a pausa para o café. Então, dando sequência às atividades técnicas deste dia, assistiremos em instante à palestra Uso Racional dos Biomateriais em Cirurgia Ortognática. Para falar sobre este assunto, convido ao palco palestrante Dr. Leonardo Pérez Faverani. Nosso convidado é especialista, mestre, doutor e pós-doutor em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, especialista em implantodontia, professor livre-docente na graduação e pós-graduação em nível de mestrado, doutorado e residência em cirurgia e traumatologia buco... O senhor quer já colocar aqui, doutor? Professor livre-docente na graduação e pós-graduação em nível de mestrado, doutorado e residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Professor do curso de especialização em implantodontia da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, da Universidade Estadual de Campinas. Fellowship Research na categoria Professor Visitante, University for Illinois at Chicago. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. Membro titular e secretário-geral do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, gestão 2025-2026. Para a mensagem de boas-vindas ao nosso insigne convidado, com a palavra a senhora Chairwoman desta tarde, presidente da ABEA, Helena Ronce. Ele adorou esse negócio de Chairwoman, eu também estou gostando. Ele gostou desse nome Chairwoman, eu estou quase me intitulando aquela Sex and the City, depois aqui de estar aqui em cima. Doutor, não ria, você está sendo filmado. Olha... A feiticeira? Ah, não. Menos, tá? Não, eu sou a Jéssica Parker mesmo. Doutor, eu acho que é um desafio falar de cirurgia ortognática, sabe? Principalmente nós, auditores. A minha amiga ali, que já treinou o Brasil todo com o material Débora Soares, de OPME, DMI. Esse material das cirurgias é uma coisa, né, incrível. Eu deixo o palco para você, o desafio agora. Evento tão bem organizado e eu espero que a gente possa, em poucos minutos, né, discutir um pouquinho sobre o que a gente gosta muito de fazer e que sempre, obviamente, que nós, enquanto cirurgiões, eu sou cirurgião dentista, né, e faço parte de uma equipe que a gente trabalha no hospital, que a gente faz procedimentos envolvendo a face, né, que envolve as patologias, envolve cirurgias maiores, como a cirurgia ortognática. E, inicialmente, eu vim de Piracicaba, como foi anunciado aqui. Piracicaba é uma cidade, né, do interior do estado de São Paulo. É Piracicaba, né? Eu não nasci em Pira, eu nasci na cidade de São Paulo, na capital, mas durante toda a minha vida eu moro no interior de São Paulo. E eu fui 8 anos, inicialmente, professor, depois do pós-doutorado, professor da Unesp de Araçatuba, e aí, o ano passado em diante, fui para Piracicaba. Então, aqui é uma imagem de Piracicaba, aqui é a nossa faculdade de odontologia, todos estão convidados. Lá nós temos a residência, o mestrado e doutorado e graduação, e eu vim discutir um pouquinho com vocês sobre o uso de biomateriais. Antes de falar sobre biomaterial, eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia ortognática, né? Se alguém tiver menos, às vezes, familiaridade, para a gente discutir um pouquinho. Primeiro, por definição, biomateriais, ele pode ser classificado, né, inclusive com o osso autógeno, né, o osso, né, que foi coletado próprio paciente. Mas, em geral, a busca constante da engenharia tecidual é desenvolver substitutos ósseos, para que nós não tenhamos uma segunda área de coleta. Então, falando de deformidade dentofacial, que por isso temos a cirurgia ortognática,
né? Então, mais uma vez, a definição de uma deformidade dentofacial que leva à necessidade de uma cirurgia é quando há uma correlação de uma alteração dentoesquelética. Então, quando há uma alteração das bases ósseas, dos ossos que envolvem a face, que, obviamente, as arcadas dentárias vão estar em posições que não são corretas. Isso a gente tem no Código da Classificação Internacional de Doenças. Então, o que nós temos como características são diferentes alterações dos padrões faciais que estão acompanhados de alterações que envolvem as arcadas dentárias. Acho que o meu passador não está mostrando aqui para vocês, perdoem. Mas o que se espera? Se a gente pensar de um padrão facial como esse, que a gente fala de padrão 2, a gente tem uma alteração em que a face está com uma alteração que, em geral, tem uma micrognatia, então, um osso mandibular para trás, mas que, às vezes, está associado a uma alteração da maxila, que é para frente. E os dentes vão estar nessa mesma forma alterados. Também, um impacto bem grande quando nós temos o padrão facial tipo 3, em que nós temos uma convexidade. E aí, o que nós temos? Nós temos, em geral, o componente horizontal da mandíbula, com o excesso horizontal, associado ou não à maxila com retroprojetamento. Além disso, nós temos alterações de padrões verticais da face, que muitas vezes nós temos, como nesse caso, um excesso vertical, que nem sempre é a gengiva que tem um aumento de volume e precisa fazer uma cirurgia, que a gente fala que é a gengivoplastia. Muitas vezes é por excesso vertical de maxila. Ou, ao contrário, quando nós temos um padrão que é chamado de padrão facial de face curta, que é a maxila que cresceu pouco verticalmente. Neste contexto dessas alterações faciais, ou quando a gente fala das grandes assimetrias, associado ou não com laterognatismos, é necessário fazer movimentos cirúrgicos. Por isso é o objetivo da cirurgia ortognática. Diante das alterações que a gente falou, vertical, horizontal ou transversal, os movimentos cirúrgicos são para corrigir problemas horizontais, verticais e quando nós temos alterações que a gente fala do plano oclusal. Então, quando às vezes tem um excesso vertical de maxila, mas às vezes lá atrás da maxila também tem uma intrusão. Então, tem uma alteração que nós falamos de plano oclusal. E essa alteração, frisando mais uma vez, é uma alteração dentoesquelética. Então, não é como às vezes nós pensamos que objetivo é a correção estética, porque é uma correção funcional. Esses pacientes, eles têm uma alteração, quando a gente fala de alteração horizontal, vertical, nesse caso um overjet, que é a alteração da oclusão que o paciente nem comer, ele consegue comer adequadamente. Tá? Se ele é, nesse caso, um padrão 3 ou padrão 2, ele tem uma alteração muito importante na mastigação. E as correções cirúrgicas virão para fazer essas mudanças na base óssea. E no final, esse paciente, ele principalmente, poder comer normalmente. Tá? Esse é o principal objetivo. Fora da questão oclusal, quando a gente fala de alterações horizontais da maxilomandíbula, se a gente pensar nos retroprojetamentos, a gente tem uma alteração muito importante de vias aéreas superiores. Porque, em geral, esse paciente ou tem uma síndrome chamada síndrome apneia obstrutiva do sono, ou pela constrição da via aérea, ele vai ter uma dificuldade respiratória importante. Então, junto, obviamente, com essa correção funcional, a gente espera que tenha alterações estéticas, mas que buscam, principalmente, a harmonia facial. Essa é a proposta, não é talvez modificar totalmente um rosto, apesar de que hoje se busca muito quando a gente fala da feminização facial, que aí as cirurgias elas vão contribuir também para melhorar os contornos faciais. Então, como são feitas essas cirurgias para necessitar o uso de biomateriais? A principal corte ósseo, chamado osteotomia na maxila, é a chamada aleforum, que é esse corte feito acima dos ápices dentários, e ela é feita nesse sentido horizontal, que envolve toda a maxila e separa a maxila da parte dentada da porção da maxila que vai ficar continuando em contato com o víscero crânio. Então, nós usamos serras, piesos cirúrgicos e cinzéis com a proposta de fazer a mobilização dessa maxila. Então, no final, que fizemos essa osteotomia
e a realização do down fracture do inglês, ou abaixamento da maxila, é ter essa mobilidade da maxila. Porque nós precisamos corrigir os problemas horizontais, verticais e transversos. Da mesma forma, uma segunda osteotomia muito mais realizada, inclusive às vezes, do que das demais, é a chamada osteotomia sagital do ramo mandibular. Porque na maxila a gente consegue fazer a osteotomia acima dos dentes. E na mandíbula, para corrigir e fazer movimentos para frente, para trás. Essa osteotomia é chamada osteotomia sagital, que faz com que haja um deslize da mandíbula lá na região posterior. Então, essa osteotomia é feita, é utilizado cinzéis, e esses cinzéis, acho que não passou. Esses cinzéis e esses movimentos faz com que haja a separação da mandíbula, que a gente está vendo ali do lado direito. Se vocês tiverem um passador de slide, eu aceito, tá? E aí, o que acontece? Nós temos uma terceira osteotomia, que é uma das mais realizadas, que é para a correção dos problemas do terço inferior, que é na mentoplastia, ou aqui do queixo, né, que os pacientes vão entender. Só que eu acho que não está com o pendrive, né, tem que trazer aqui. Você quer usar o laser, né? Ó, não... esse não pega laser. E esse aqui, cadê o pendrive? Não, esse aqui é meu, ele tem laser. Esse é meu. É o meu. Ah, tá. Tá. Então eu uso o outro ao mesmo tempo. Não vai. Tem problema, eu vou pôr a mão aqui então, tá? Tá. Vou fazer isso. Apontadora laser, aqui. Entendi. Tá jóia. Então o que acontece? A maxila está mobilizada e nós vamos fazer os diferentes procedimentos. Quando eu faço diferentes movimentos, seja da maxila, da mandíbula na região posterior ou da região anterior, que é a mentoplastia, olha o que pode acontecer. Espaços entre os ossos, entre os cotos ósseos osteotomizados. Por definição, se esse defeito ele é maior do que 4 milímetros, ou seja, a partir de 5 milímetros, seja em movimentos verticais da maxila, principalmente com um descenso, que a gente fala reposicionamento inferior, ou na mandíbula, quando a gente quer avançar a mandíbula, ou na mentoplastia também, que faz movimentos para diminuir, para aumentar a altura vertical, a gente pode necessitar que haja a necessidade de interpor, seja enxerto autógeno ou os demais substitutos ósseos. Então, isso a gente tem que ter em mente. Se a gente lembrar das nossas aulas de histologia, lá no começo dos cursos que a gente fez de graduação, o que a gente lembra? Que tem alguns defeitos que são ósseos, seja da área da odontologia, da medicina em si. Se ele é um defeito como esse que a gente está vendo aqui, que ele é a partir de 5 milímetros, já se denomina como um defeito ósseo crítico. Então, somente a formação de coágulo e a estabilização do mesmo, com os fatores de crescimento, citocinas inflamatórias reparadoras, não é suficiente para neoformar tecido ósseo sozinho. Que muitas vezes os movimentos na maxila e da mandíbula, isso é suficiente quando você tem interposição dos gaps ósseos. Quando, mesmo que na frente, por exemplo, tem um degrau, mas lá atrás tem contato no tecido ósseo. Se isso acontecer, não precisa de enxerto. Agora, quando fica um gap, é necessário. Então, esse é o conceito de defeito ósseo crítico. Quando, então, nós pensamos neste contexto, nós temos os enxertos autógenos que a gente tinha falado, que é um biomaterial. Então, quando nós temos, nesse exemplo dessa paciente, que tem uma deficiência vertical de maxila, então, que tem uma redução vertical da face, para corrigir tanto a mordida e para ela expor um pouco de incisivo, que é esteticamente agradável, nós precisamos colocar a maxila para baixo. E colocando ela para baixo, vai ficar um gap. E com um enxerto autógeno, muitas vezes não dá para coletar de áreas intrabucais, porque já serão osteotomizadas. Então, a gente precisa lançar mão de enxertos que são chamados extrabucais. Muitos utilizam de calota craniana, mas não para a finalidade ortognática, porque vai ter um acesso na calota. Mas um acesso pequeno, mas de maior morbidade, que é a crista ilíaca. Então, a gente precisa de um segundo sítio cirúrgico, do aumento do tempo operatório. Então, aqui tem um exemplo, né, da coleta, vocês já devem ter visto, né, ortopedista fazendo os procedimentos em crista ilíaca, para interpor
nos gaps das regiões osteotomizadas. Para estabilizar, vocês veem os materiais de OPMA, que são as fixações, são as placas e parafusos. Mas não pode ficar solto, né? Senão fica aquele gap e pode interpor tecido mole. Interpor tecido mole, que é o tecido conjuntivo, forma uma pseudoartrose. E aí a gente tem grandes chances de ter infecção e ter que refazer a cirurgia. Então isso acho que fica bem claro. Uma outra possibilidade é nós termos na mentoplastia, né, nesse corte aqui do mento, para aumentar essa altura do terço inferior, interpor enxerto da mesma forma. Mas, repito, tem mais morbidade cirúrgica. Então, os biomateriais já são extensamente utilizados na implantodontia, que a gente usa, por exemplo, nessa imagem representativa, que nós temos um dente que foi extraído, tem um defeito ósseo, e não dá para colocar um implante imediatamente. Ou se você consegue colocar implante imediatamente, mas ficou espiras expostas do implante, não pode, precisa formar osso. Então, pelo menos, os biomateriais, os substitutos ósseos, que podem ser de origem bovina, porcina, caprina, ou até mesmo quando a gente fala que uma das empresas mais desenvolvidas desses biomateriais é a Geistreich, que é uma empresa suíça, que usa o osso bovino, uma hidroxiapatita bovina. Então, o que nós precisamos, pelo menos, dos biomateriais? Que ele seja osteocondutor, que tenha essa propriedade biológica que é a osteocondução, que no mínimo vai ter a função de preencher o defeito, ser biocompatível, mas, voltando lá na histologia, que a gente consiga ver com o longo prazo, mesmo que não tenhamos total degradação desse biomaterial. Por exemplo, após 6, 8 meses de cirurgia, antes de colocar o implante nessa imagem, a gente fez uma biópsia, e vários estudos fazem isso, no mesmo momento e no local que vai colocar o implante. Olhando histologicamente, nessa asterisco amarelo, vocês concordam que tem uma estrutura amorfa, não tem células no interior. Então, mas não é um osso necrótico, isso é um biomaterial que, sendo biocompatível e com a função de preencher um defeito, mas pelo menos o que ele faz? Sustenta, preenche e permite formação de tecido ósseo. Quando a gente vê ao redor aqui escrito TO, é um tecido ósseo que neoformou e tem vitalidade. Por quê? Osteócitos na matriz extracelular, a gente tem células no interior. E muito interessante a gente ver que tem áreas aqui ainda de tecido osteoide. Se a gente ver aqui embaixo, não tem células nessa área que foi corada com hematoxilina. O que mostra para a gente? A área que está sendo degradado, o biomaterial com formação de tecido ósseo. Então, no mínimo, a gente tem um ótimo comportamento. E como fazer isso, então, na cirurgia ortognática? Como predizer a quantidade de biomateriais? Se a gente falar, por exemplo, dos avanços de mandíbula, eu falei para vocês, a partir de 5 milímetros já pode ser considerado, porque é um defeito crítico. E uma das perguntas que nós devemos ter em mente, o quanto preencher? O quanto, como um auditor, deve fazer esse questionamento se o cirurgião não me mandar? A gente precisa entender que os princípios de regeneração óssea guiada não é só colocar um biomaterial e deixar ele solto. Então, nesses biomateriais, como esse BIOS, que é uma hidroxiapatita, a gente preenche o defeito, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, e a gente recobre com uma membrana. Um segundo princípio importante da regeneração, que é a osteopromoção. Porque se você deixar tecido mole recobrindo um tecido que você enxertou, vai colabar, isso pode diminuir o volume e formar mais tecido mole do que a gente esperava. Além disso, nós falamos da sagital, que é uma osteotomia de mandíbula, aqui mostrando uma mentoplastia, que vocês têm aqui à esquerda, né, à esquerda aqui da tela, osso particulado, e por cima uma membrana. Então está muito bem indicado. Da mesma forma, que o que a gente pode fazer nos segmentos, como vocês estão vendo nessa imagem tomográfica, que tem um defeito aqui no gap, que a gente consegue interpor, por exemplo, nesses segmentos, blocos de biomaterial, então não osso particulado. Porque qual que é a preocupação da maxila? Vocês concordam que eu fazendo uma osteotomia aqui acima dos dentes, eu corto o seio maxilar meio? Sim, isso acontece. Então, nós fazendo isso, vai formar novamente membrana sinusal, depois de 6 meses, numa outra posição, mas vai retornar. Então, se tiver essas partículas, qual que é um dos problemas que a gente tem, inclusive no BIOS Block,
que é um bloco de biomaterial de hidroxiapatita, pode ficar esfarelando. Esfarelou esse biomaterial e caiu para o seio maxilar, pode ter sinusite. Então, tem várias estratégias, daqui a pouco eu vou falar para vocês como a gente tem pensado para suprir essas estratégias da maxila. Primeiro, então vamos lá. Se a gente tem um volume, né, gente, lá da matemática, a gente vai ter uma altura, largura, tem um defeito ósseo. O cirurgião deve, inclusive, nós devemos verificar o defeito, esse gap, em volume. Então, se eu tenho um uso de bloco, eu consigo saber, olha, eu preciso de um bloco de 1 centímetro por 2 centímetros, por quê? Porque o meu volume que mostrou o meu planejamento virtual tinha esse gap formado de tantos centímetros cúbicos. Isso porque, por que isso é importante? O bloco, tranquilo, eu consigo saber o quanto que eu tenho de defeito e eu vejo qual que é o tamanho dos blocos que tem disponível dos biomateriais. E material particulado? Se a gente falar da osteotomia da mandíbula, aqui da região de mentoplastia, vamos fazer uma correlação. Se a gente vê aqui à esquerda um cubo, né, que vai me dar um valor em milímetros cúbicos, por exemplo, a gente tem que 1 milímetro cúbico é uma quantidade em cc's, né? Então a gente tem que nós temos um volume lá de 3 centímetros cúbicos que eu preciso de biomaterial. A empresa de biomateriais me fornece, primeiro, qual que é o tamanho do biomaterial que eu tenho. Então, se eu tenho um biomaterial que ele é de 0,5 grama, e nesse caso, na bucomaxilo, nós vamos usar, em geral, e na medicina também, large, as partículas grandes, ela tem tamanho de 1 a 2 milímetros cada partícula. E cada vez mais que nós temos empresas de maior controle de qualidade, isso é fiel no processamento dos biomateriais. Então, a empresa já me mostra que 0,5 grama do biomaterial, eu tenho um volume de 1,5 cc's. 2 gramas, 6 cc's. Então, isso, gente, o cirurgião ele consegue planejar o volume que ele tem necessário desse gap no planejamento pré-operatório e, por conseguinte, eu consigo saber o quanto de biomaterial que eu tenho. Eu não vou ter, às vezes, precisamente, mas é obviamente que vocês, enquanto auditores, conseguem ver as superindicações, né? Consegue considerar essas superindicações. Isso tudo que eu falei está comprovado na literatura. Obviamente que a gente precisa de muitos estudos. A comparação entre enxerto autógeno e biomaterial já tem bastante literatura, inclusive quando a gente vê aqui algumas revisões sistemáticas, mas não tem meta-análise, porque ainda faltam estudos clínicos com mais engajamento, com mais confiabilidade metodológica para a gente fazer essas mensurações. Mas uma das maiores preocupações é o uso de bloco em seio maxilar, regiões de seio maxilar na maxila. Então, a gente tem uma linha de pesquisa, que não vou trazer assim, os resultados, porque ainda uma confiabilidade de um prêmio que a gente está submetendo, que nós tivemos o prêmio como melhor pesquisa brasileira da área de odontologia o ano passado, e daqui a um mês, um aluno meu do doutorado vai apresentar no Congresso Internacional de Barcelona. Então, o que acontece? A proposta da engenharia tecidual é desenvolver substitutos ósseos mais compactos como bloco, para que não esfarele e que a gente tenha garantia de estabilidade. Vocês imaginam, às vezes, um biomaterial que não tenha muita resistência mecânica, e aí o paciente, mesmo que ele não vai mastigar nos 60 dias, tem movimentação só na abertura e fechamento de boca. Então, o que não pode acontecer é interpor tecido mole e aí o paciente ter instabilidade nessa altura que a gente quer que, se você fez um descenso de 5 milímetros, que daqui 2 anos tenha 5 milímetros ou muito próximo disso. Então, a gente tem o desenvolvimento desses materiais impressos em impressora, e aí, nesse caso, a gente fez essa pesquisa in vitro e avaliação em animais com osteotomias modificadas em coelhos. E aí a gente tem várias modificações e alguns resultados bastante satisfatórios. Mas se a gente pensar assim, hoje, então, o que eu faria nas maxilas? Léo, não faz nada? Se biomaterial particulado pode cair dentro do seio maxilar, o cirurgião pode ter essa opção, mas ele tem mais chances de ter problemas. A Geistreich é a única empresa que desenvolveu o chamado Bios Collagen. Então, é um material em bloco, mas que agregou 10% de colágeno para ter mais maleabilidade nesse bloco. Então, esse bloco esfarela quase nada e ele modela muito bem quando a gente fala dos segmentos da maxila. Pode ser usado na maxila,
nos segmentos lá da sagital, quando tem avanços mandibulares principalmente, e até na mentoplastia pode ser utilizado, mas não obrigatoriamente. Na mentoplastia pode ser utilizado até material particulado, super bem indicado. Então, essa conversa bem rápida, como considerações finais, a gente tem que os defeitos ósseos, quando eles têm um gap que é maior do que 4 milímetros, os biomateriais estão indicados e devem ser reconstruídos. E a gente usa isso em quais principais procedimentos? Quando a gente tem reposicionamento inferior da maxila, descenso da maxila, grandes avanços mandibulares e nas mentoplastias, ou chamadas genoplastias. E que os defeitos ósseos, quando a gente fala em volume, proporções, a gente pode predizer no planejamento, fazendo o planejamento cirúrgico virtual. Como eu vim a convite da Geistlich, dessa empresa suíça, que tem uma grande representação no Brasil, não tem stand aqui, né? Então, se vocês quiserem, esse QR Code, vocês podem falar com o Gabriel, que é também da empresa. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas comigo, com ele, fiquem à vontade. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor. Olha, o senhor não sabe como eu suei para ter a sua palestra aqui, não foi, Gabriel? Por quê? Foi o gol do último tempo, eu acho. Olha, doutor, eu só tenho... eu vou passar já para a Débora, que é a nossa comissão científica, né, que coordena a nossa pós-graduação da ABEA, que ela é expert nisso, mas eu só queria lhe fazer uma pergunta só. É possível que a gente faça alguma previsão antes do tempo de acontecer em 3D, para você saber o que você vai gastar, para não ter pedido a mais, nem sobrar alguma coisa? E isso é muito importante, porque hoje nós temos a opção ainda da cirurgia ortognática que a gente fazia, né, até dos professores que faziam antes de mim, mas eu ainda tive na formação enquanto residência e depois na pós-graduação que a gente continuou fazendo as cirurgias, fazendo a cirurgia manual, no modelo de gesso, né, fazendo o paciente como se fosse fazer uma prótese, que monta em articulador, fazendo cirurgia de modelo. Mas hoje, isso a gente já está falando de 20 anos. O planejamento virtual é uma realidade. O que às vezes a gente tem dificuldade realmente é porque as empresas que fazem os softwares, ou às vezes tem que pagar licença, você comprar uma vez e fazer licença, mas a gente tem inclusive uma empresa brasileira que fez um software gratuito, que é mais difícil para o treinamento, mas hoje, por exemplo, eu mesmo que eu gosto da tecnologia, eu tenho dificuldade. Mas você pega os nossos alunos, né, com 20 anos, com 25, eles em 2 minutos pegam um tutorial e conseguem fazer. Então, a gente tem softwares que você, na verdade, deve fazer isso. Você deve fazer o planejamento virtual, mostrando os movimentos cirúrgicos, porque todos esses movimentos, às vezes, você fala assim, não sou da área, mas como que você deixa a maxila solta, você fica no olho para saber quanto que movimenta? Não, a gente, com o planejamento virtual, e a gente fazia isso já no planejamento manual, vamos dizer assim, todo esse movimento a gente faz no software 3D, e aí no final, fala, essa é a posição da maxila, está aqui, não tem mais o que fazer. Esse software transfere essa informação para num formato, obviamente, que a impressora 3D ela reconhece e faz o guia cirúrgico. Então, na hora da cirurgia, quando faz os movimentos da maxila, a gente tem um guiazinho que é um mordedorzinho, que a gente leva o paciente em oclusão, que é o que a gente fala, que é a máxima intercuspidação dentária, aí amarra mesmo, com fio de aço, nos ganchinhos do aparelho, para colocar a maxila no lugar. Esse é um dos motivos que às vezes fala assim, por que dentista faz isso? Porque a gente que entende de oclusão. E a correção das bases ósseas, ela é guiada pela correção da oclusão. Então a gente fica lá 5 anos estudando, olha, cúspide do dente tal, onde ele encaixa. E por isso que na cirurgia a gente faz isso com muita facilidade, porque a gente entende disso. Então é possível predizer no planejamento virtual 3D. Pronto, aí para o auditor é ótimo, porque nem vai ter sobra, não vai ter erro, não. E a gente vai autorizar o correto, né? Sim, sim. Doutor Léo, parabéns pela apresentação. Eu acho que foi muito esclarecedor e estou torcendo ali pelo seu trabalho, parabéns. Eu acho que isso é essa a ideia mesmo. Enxerto ósseo é um capítulo à parte, né?
Sim. Que a gente vem desde o autoenxerto, depois para enxerto de bancos de ossos, depois para o xenoenxerto, depois para os enxertos sintéticos, que nós já vemos aí, 7ª, 8ª geração, até o biovítrio. Muito bem. Você comentou ali que os particulados, que são aqueles grânulos maiores, muito utilizado aqui no mento, né? Ou na maxila. É isso, né? Principalmente hoje, doutora, quando a gente pensa que os enxertos em bloco podem, como o BIOS Collagen, que ele é maleável, então aqui para maxila, eu daria tendência para usar o BIOS Collagen. Sim. E porque você consegue deixar entre os segmentos, modelar nas regiões que a gente fala vestibulares do osso, né, bucal, na região mais vestibular, mais para externo da face, e na mentoplastia e na sagital, na osteotomia lá de trás. Tá? E considerando assim o mercado, eu lembro assim, nós auditores, a gente quase enlouqueceu quando o BIOS veio para o mercado. Sim. Eu vou ser bem sincera para você, porque foi a primeira proposta de enxerto xenógeno dentro do mercado. Aí depois nós temos vários outros blocos, grânulos. E aí, assim, a grande pergunta que não quer calar, eu não sei se alguns auditores têm a mesma, a questão da mentoplastia. Questão da mentoplastia. O procedimento de mentoplastia, ele não tem cobertura no rol da ANS. Sim. Aquela placa Paulo, Shin, essa plaquinha, também não. Aí alguns dentistas, eles falam, não, eu preciso do avanço da mandíbula. Mas o avanço da mandíbula você faz com a osteotomia sagital, dos dois lados, beleza. Queria perguntar para vocês se tem alguma novidade, tem algum estudo que fala que... Então, a princípio, a mentoplastia é para colocar esteticamente o queixinho para frente. E aí, numa cirurgia ortognática, você vê ali dentro do pedido de materiais uma placa Shin, Paulo, ali soltinha ali dentro, e o pedido de membrana e o pedido de enxerto. E aí, eu entendi, você mostrou ali que é uma grande prevalência ali você usar os particulados com a membraninha por cima, para ficar tudo no lugar, né? Até que ponto, o que tem de novidade no mercado que isso seja imprescindível, que não seja... Existe alguma situação que não seja estética para a mentoplastia? Seria esse questionamento. Obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço pela oportunidade, inclusive, do convite mais uma vez. Acho assim, na mentoplastia, ela definitivamente é um refinamento estético. Definitivamente. Só que o que a gente precisa compreender que o avanço mandibular, para a gente conseguir corrigir a oclusão e, obviamente, que a pessoa melhore a autoestima. Porque quando a gente olha sempre os pré-operatórios, é importante a gente ter em mente que aquela face não é a dele. Ele teve uma deformidade em relação a crescimento, seja por uma aceleração do crescimento ou por um retardo, que ficou com aquele excesso ou deficiência. Então, a gente tem condições de transformar, mas algumas coisas, gente, o que limita para a gente? É que o paciente, vocês já viram pacientes que ficam com um ano e meio preparando os dentes para fazer a cirurgia. Hoje, a gente já viu na literatura, são poucos os casos que a gente pode fazer o chamado benefício antecipado, que é primeiro a cirurgia e depois termina com a horta. Tem que estar super bem encaixadinho antes. Do benefício antecipado. Maiores cirurgiões hoje na ortognática, eles fazem com benefício antecipado, e não conseguindo os critérios do tratamento conservador, da utilização do aparelho, tratamento ortodôntico antes da cirurgia. Antes da cirurgia. Mas não é, vamos dizer assim, o que mais tem consolidação na literatura. Porque se a gente pegar as últimas meta-análises que saíram, inclusive de publicações do professor Suennen, que é um professor que opera ortognática todos os dias e é um pesquisador ao mesmo tempo, o que a gente avaliou? Que tem possibilidade de fazer, mas a gente precisa ter não muitas alterações do plano oclusal, os desalinhamentos dentários, eles podem existir, mas tem que permitir eu levar, agora o modelo de novo de gesso ou no computador, eu levar o paciente como ele vai ficar na cirurgia e não ter praticamente, vamos dizer assim, tudo torto, que daí a gente não consegue pensar na estabilidade pós-operatória. Então, quando a gente pensa no benefício, a gente gostaria de fazer isso sempre para os pacientes, mas não é possível quando a gente fala na maior parte dos casos. Agora, o que é importante, gente? Tem casos... Então, nesse 1 ano e meio que o ortodontista vai fazendo as movimentações dos dentes, para encaixar bem na hora da cirurgia, que a gente fala que, entre aspas,
é a fase chamada do patinho feio, porque piora a oclusão do paciente. A gente precisa, vamos dizer, como a gente entende para fazer o movimento cirúrgico? Se ele é um classe 3, se ele tem a mandíbula assim, o que o paciente, a compensação fisiológica faz? Faz com que ele tenta aproximar. Então, na cirurgia, se ele começa a fazer assim, eu tenho poucos movimentos para fazer e ter harmonia facial. Então, o preparo pré-cirúrgico faz a chamada descompensação. Ele fica com mais deformidade ainda, que na verdade é a clara deformidade dele, sem a compensação fisiológica. Então, daí ele opera, a gente consegue encaixar bem. Mas a gente tem situações que o ortodontista começa a movimentar os dentes, e se ele movimentar mais, perfura a cortical óssea, e ele perde dentes, tanto superior como inferior. Então, tem um momento que o ortodontista para e fala, não dá para eu progredir. E o que acontece? Eu preciso, a literatura já está assim, mais que consolidada, eu preciso utilizar estratégias para fazer esses movimentos. E, por vezes, você faz todo o encaixe dos dentes, terminei, corrigi vertical, corrigi horizontal e faltou algumas linhas que a gente tem de harmonia facial, que são linhas verticais, e o mentinho está para trás um pouquinho. O que nós temos que fazer? Avançar. Ou a face bem pequenininha, mesmo fazendo movimentos que você tinha que fazer para aumentar verticalmente, ainda ficou com o pentinho desse tamanho. O que faz com o menta? Põe para baixo. E faz, nesses casos, principalmente de grandes avanços e reposicionamentos inferiores, tem que pôr enxerto. Mas o cirurgião consegue comprovar para a gente no planejamento virtual, anexando as fotos, calculando os volumes, mostrando, olha, tem um gap de tantos milímetros, olha, vai ficar interposto mais do que 4 milímetros. Então, nesse contexto, eu preciso tendo um volume lá de 3 centímetros cúbicos, 4, então eu vou precisar de 2, 3 gramas de biomaterial. Mas está mais do que comprovado nos exames. Então, ela é estética, sim, mas ela é necessária. Senão, muitos movimentos vai chegar no final e o pacientinho está com o queixo para trás. Pode. Eu falo demais, né? Não. Primeiro, parabéns pela apresentação. Foi muito didática para... Eu acho que tem muita gente aqui que não é dentista e eu acho que você conseguiu explicar maravilhosamente bem. Eu sou dentista, trabalho no SUS. E uma coisa que me preocupa, e eu queria saber a tua opinião, não é bem o foco, você veio falar sobre o uso do biomaterial, mas me preocupa a questão da cirurgia ortognática, do implante dentário. Como é que você vê a questão do acesso de pacientes que precisam fazer? A gente sabe que não é só estética, é muito funcional também no SUS. Como é que você enxerga a questão de valores praticados e a questão até da não existência, né? Implante e a questão até da ortodontia no adulto, que também é outra dificuldade. Não sei como é em Piracicaba, eu sei como é aqui no Ceará. E aí eu te pergunto, como é que você vê isso e o papel da gente, como dentista, para fazer com que isso vire realidade no SUS também? Vamos falar. Primeiro, o implante. O implante realmente não é uma realidade no SUS. O que a gente faz? Por exemplo, enquanto universidade, acho que a gente pode fazer isso. A gente não cobra do paciente o procedimento. Se compra o biomaterial, por exemplo. A gente tem os biomateriais. No caso, a Unicamp está bem à frente quando a gente pensa em extensão, que você pode fazer um convênio direto com a FUNCAMP, que chama Fundação da Unicamp, e a gente compra esses biomateriais, deixa estocado, e o paciente paga para a gente no boleto direto para a Unifuncamp, ele divide em 4, 5, 6 vezes. E o biomaterial no preço do biomaterial. E no implante, o preço do implante, sem cobrar mais. Ortognática, por exemplo, é uma realidade que é de amor, se você falar pelo SUS. Porque o SUS não cobre para a gente um procedimento, e no nosso caso lá em Piracicaba, o paciente opera pelo SUS. Então, o SUS a gente tem as 2 primeiras semanas do mês no hospital chamado, numa cidade perto, chama Limeira, que é o que a gente mais opera. Então, opera pelo SUS as 2 primeiras semanas. Limeira, Santa Casa. Tem. Santa Casa Limeira, o serviço tem lá há 35 anos já. Tem residências médicas, é um hospital pequeno, vamos dizer, porque é uma cidade de quase 400 mil habitantes, só que, assim, eles têm um amor muito grande pelo paciente lá. Então, tem um monte de problemas, né, como todo lugar, e a gente tem muitas residências. Então, por exemplo, a nossa residência tem 8 anos, mas o sistema de pós-graduação, nós temos que faz esse treinamento há 35 anos. Então, nós somos a primeira equipe que operou em Limeira, inclusive.
Então, a gente faz lá e no Hospital Regional de Piracicaba, que é administrado pela Unicamp. Então, as 2 primeiras semanas do mês tem cirurgia eletiva pelo SUS. Então, a gente prepara os pacientes, a gente tem uma lista que, se eu não me engano, hoje tem mais de 300 pacientes preparados e a gente vai aguardando. O SUS liberou, a gente vai lá e opera. Então, tem um pacote que esses hospitais, obviamente, autorizam para pagar as placas e parafusos e não biomaterial. Porque daí tem hospital que não permite a gente entrar com biomaterial se o paciente comprar. Alguns aceitam, como está fechadinho, lacrado, o paciente compra da gente e a gente leva no dia da cirurgia. Então, na ortognática é o amor mesmo, porque se não for por convênio ou particular, pelo SUS, ele cobra alguns lugares como o nosso, mas a gente não ganha nada, entendeu? É pela paixão mesmo. Doutor, obrigada, viu? Obrigado. Você veio de muito longe, mas valeu a pena, né? Ah, que bom. Primeiro porque você veio hoje à noite, ontem à noite ou hoje? Não, vim agora, meio-dia. Não pegou a chuva da manhã, caiu um toró aqui. Eita, que bom. Mas logo depois abre o sol. É uma cidade abençoada por Deus. Obrigado. E bonita por natureza. Obrigado. Mas que beleza. Olha, todo mundo quer me beijar. Meu Deus do céu. Gente, eu não sei o que eu faço hoje. Vou bater foto, doutor. Bem, enquanto acontece esse registro, permitam-me solicitar às senhoras e aos senhores que, durante o intervalo, por favor, devolvam